Com a Selic no menor patamar da história, muita gente ficou na dúvida, mas onde posso investir? São pessoas que não gostam do rendimento baixo da renda fixa atual, acham que poderia ser maior, mas não querem ou não se sentem confortáveis para assumir um risco maior e ir para a renda variável. Pois é, com a taxa Selic nos atuais 2% ao ano, o investidor olha o saldo e o rendimento lá embaixo. Então se pergunta, alguma opção segura que renda mais? A gente tem apresentado algumas alternativas. Já falamos de renda fixa no geral, de CDB, de LCI, de LCA. Hoje a gente vai falar de um investimento que é parecido com LCI e LCA, mas também é diferente. Os CRAs e CRIs também se destinam a financiar o agronegócio e o setor imobiliário e também são isentos de imposto de renda. Valem a pena? O Cafeína de hoje vai explicar e também trazer números e dados sobre esse investimento que costuma atrair os mais experientes. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, sejam bem-vindos ao nosso Cafeína. Tem que lembrar para se inscrever no canal, para dar aquela curtida, aquele comentário, para dar aquela força no algoritmo. Por quê? Porque há gente escondendo livros aqui. Por exemplo, sabe livros? por que Luke Skywalker, da série Star Wars, escondia seus livros? Por quê? Porque não queria que a princesa Leia... Muito bem, agora sim podemos começar depois dessa... Mas tem também porque, você sabe por que a estante aqui do estúdio não se move? Porque ela é móvel? Não, porque ela não se move? Por quê? Porque ela é fixa? Não, porque ela é cômoda. Muito bem, muito bem, muito bem. Carlos Alberto, nossos amigos. Muito bem, vamos lá, Dori, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Se não me engano, vamos falar de um investimento pouco falado. Pouco falado. Você encontra pouco conteúdo dele no YouTube. Sim. Mas é uma alternativa interessante. Até agora, assim, é uma alternativa. Teve poucos momentos que ele foi muito interessante, mas pode voltar, a gente não sabe. E aqui faz parte de você entender o mundo dos investimentos. Então, é um instrumento importante, vale a pena prestar atenção. E como disse um certo amigo, a oportunidade é um cavalo selado. Quando ela passa na sua frente, você tem que estar pronto para montar. Entendeu? Exatamente. Então vai que essa oportunidade aparece e quem sabe ela é agora. Vamos lá, olha só, investimentos que não pagam imposto de renda costumam estar entre os favoritos dos brasileiros. Ao comprar um CRI ou um CRA, uma das vantagens é de que você vai pagar 0 de IR sobre o lucro e com uma rentabilidade às vezes atraente. Para explicar como funciona, vamos começar pelo significado de cada uma dessas siglas. CRIs são certificados de recebíveis imobiliários, enquanto CRAs são certificados de recebíveis do agronegócio e dizem respeito, cada um evidentemente, ao setor que o nome faz referência, né? Imobiliário e agronegócio. São papéis parecidos com a LCI e a LCA, que a gente falou não faz muito tempo aqui no Cafeína. Se você não viu, pode conferir nesse lindo card que o Zanuto vai por aí com o link. Uma diferença é que, enquanto a LCI e a LCA são emitidos por bancos, instituições financeiras, os CRIs e CRAs são lançados pelas próprias empresas por meio de securitizadoras. Securitizadora, para quem não conhece o termo, é uma empresa não financeira que transforma algum ativo financeiro em um título. Por exemplo, uma construtora vendeu todas as unidades de um prédio, mas vai levar 10 anos para receber esse dinheiro. Ela pode querer antecipar esses recursos para então fazer mais obras. O que é que ela faz? Através de uma securitizadora, ela pode lançar títulos no mercado referentes a esses recebíveis. Exatamente. Quem investe no papel acaba comprando o direito de receber um pedaço dessas dívidas futuras. Obviamente, tem uns juros nisso, né? E o mesmo vai valer para o agronegócio. Se o produtor já vendeu a produção, mas vai demorar para receber, ele pode vender parte desses créditos por meio de uma CRA, um CRA. Muito bem. Existem as aplicações que são pré-fixadas, em que você sabe no momento da aplicação quanto vai ganhar lá no vencimento. Tem as pós-fixadas, onde o valor exato do rendimento é definido ao longo do tempo. Você sabe a regra, mas não sabe exatamente qual é o valor financeiro que vai ter desse investimento. E ainda os investimentos híbridos que combinam um pedacinho
pré-fixado e outro pedacinho variável. E a gente tem que lembrar que as corretoras geralmente negociam títulos emitidos por bancos de pequeno e médio porte porque pagam mais. Então, no caso de LCI e LCA, acaba sendo vantagem investir pela corretora porque vai trazer os produtos diferentes dos bancos quando comparado com os produtos dele. A mesma lógica se aplica ao CRI e o CRA. Uma vantagem desse tipo de investimento é o valor, às vezes, baixo. Muita gente diz, mas só gente com muito dinheiro que investe nesse tipo de alternativa. Não, a gente deu uma olhada, por exemplo, na Isinvest, que é a nossa parceira aqui do Cafeína, do Invest News, e existem opções com um pouco mais de R$1.000, começando pelo CRI. Então eu estou aqui na abinha Investir, na minha conta na Isinvest. Sim. Em renda fixa seleciono CRI e CRA, e a gente tem algumas alternativas aqui de CRIs e CRAs. Por exemplo, tem este CRI do Grupo Pão de Açúcar, que paga IPCA mais 5,10%, isento de IR, vencimento 2035, mas nesse caso tem ali o selinho que precisa ser um investidor qualificado, e tem aqui a definição de investidor qualificado, são as pessoas físicas que possuem aplicações financeiras em valor igual ou superior a R$1 milhão. Muito bem, mas não tem problema, se este não é o seu caso, você pode, por exemplo, selecionar qualquer um desses outros papéis aqui que não tem o selinho e não são tem o CRA, por com exemplo. esse pré-requisito. Vamos pegar um CRA aqui da Raizen. Olha só, neste caso, vencimento é em 2029, o investimento mínimo R$ 887 e a rentabilidade dele 128% do CDI. E aí, como ele é isento, a gente pode comparar ele com o CDB que paga 150,6% do CDI. Por quê? Se você ganhar 150,6% do CDI e pagar o imposto, vai sobrar aproximadamente esse 128% do CDI que você já recebe líquido nesse caso. É bom chamar atenção também para a liquidez. Sim. Está escrito aqui, ó, e liquidez os CRAs, no vencimento. Em regra, é só no vencimento. Então, tem que ver, além se a rentabilidade está adequada, tem que ver essa questão se você tem esse fôlego, esse horizonte de investimento. E outra, que para mim é a principal diferença, e aí eu vou comparar com LCI e LCA, né, é que nos CRIs e CRAs você tem ausência de cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja... o risco é maior. O risco é maior. Se essas empresas aí não honrarem, bal. Foi beleléu. Quando é um CDB, se o banco quebrar, você tem o FGC, naqueles limites que a gente já conhece, né, de 250 mil por CPF por instituição e de 1 milhão no global, que não existe no CRI e no CRA. Então, para não dizer que não tem garantia nenhuma, você tem os títulos imobiliários, né? Quando a empresa securitiza, ela está securitizando esses títulos, que às vezes são pessoas que compraram e vão pagar, mas as pessoas podem dar o calote, assim como o produtor que vendeu e tem o dinheiro para receber pode não receber. Então existe um risco, não é zero, mas quando você olha, por exemplo, na Easy, e aí você pode mostrar novamente, Doni, você tem a nota de risco, uma agência de rating vai lá e põe uma nota de risco, que é o selo de como ela entende a capacidade de pagamento da empresa. Então, olha só, no caso do CRI, o primeiro que a gente mostrou aqui, é possível ver que existe um rating da Fitch de AA, AA, tá certo? Em alguns casos o rating não está estabelecido, em outros ele está. Às vezes não tem rating, né? Mas aí, aqui, é bem arriscado, porque você não tem ninguém falando sobre a capacidade, a qualidade de crédito disso. Mas tem vários que são AAA, AAA, de acordo com a Fitch, tem o da Klabin de acordo com a S&P. Que tem, lembrando que é AAA Brasil, né? Então é diferente do AAA internacional. Uma coisa legal, Doni, se você puder pôr no Google, escrever rating de crédito, aí tem um Wikipedia aí, que eu sempre mostro para meus alunos. Classificação de crédito, isso. Aí você tem uma tabela que mostra o que significa cada rate. Então você tem por várias agências, né? Você tem Moody's, S&P e Fitch, são as três maiores. Então AAA significa Prime, então é a melhor classificação de risco no Brasil, né? Então está subordinado ao Brasil, isso muito para país. Então você tem grau elevado, grau médio elevado, isso é capacidade de pagamento. Então a partir aí de B+, né? BB-
ainda é o último de grau de investimento não especulativo, né, que seria o investment grade, depois é ladeira abaixo, aí não tem investment grade. Mas como a gente está no Brasil, um AAA é AAA dentro do Brasil, o Brasil não é grau de investimento. Então, o meu conselho é que você olhe a nota de crédito, se não tiver entre as melhores, e é uma empresa brasileira, cuidado, tem que pagar muito para compensar esse risco, porque aí você pode ter um problema de calote, aí você não recebe, não tem para quem correr. AA, AAA são bons ratings aí, né? Bom, resumindo, o CRI e o CRA normalmente são investimentos que têm uma boa remuneração, quando você compara com outras modalidades. Tem risco de crédito, então isso precisa estar no preço, te mostrou um pouco como você olha, e tem a questão de liquidez. Então é um investimento que você precisa ter esse horizonte para não precisar do dinheiro. Tem corretora que cobra taxa aí de administração, uma taxa de transação, mas investe não compra. Se for comprar em alguma corretora, ou compre pela Easy ou uma que não te cobre mais, sempre compare as taxas, tá? Porque às vezes o CRI de uma corretora é melhor que o da outra, os da Easy são muito bons, eu mesmo invisto por eles. Muito bem, Samidana, foi mais uma alternativa interessante aqui no portfólio do leque de investimentos possíveis. Dos instrumentos que estão à disposição do investidor brasileiro, e a gente vai agora para o Giro de Notícias. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos pode tentar forçar o Google a vender o Chrome, seu popular navegador. O órgão equivalente ao Ministério da Justiça aqui no Brasil está convencido de que o navegador ajuda a empresa a dominar o mercado mundial de publicidade online junto com o Facebook. Se a venda realmente ocorrer, será o primeiro desmembramento de uma empresa por concorrência desleal desde os anos 90. Além do Google, Apple e Facebook estão ameaçadas de vender empresas devido às acusações de monopólio. Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, foi trend topic aqui no Brasil na madrugada desta terça-feira. A razão foi o início da Amazon Prime, o dia mundial de descontos da varejista, da qual ele é o CEO. De maneira divertida, muitos usuários citaram o nome de Bezos, apelando por descontos antes da promoção começar. E iniciada, teve gente tanto reclamando com o bilionário por não encontrarem o produto que queria por um preço mais baixo, como quem achou e aí comemorava. Quem será o vencedor da eleição presidencial americana ainda não dá para saber, mas algumas famílias ricas dos Estados Unidos estão tirando dinheiro dos Estados Unidos diante da possibilidade de vitória de Joe Biden, líder das pesquisas. Biden propõe impostos mais altos para os americanos mais ricos, inclusive fechar todos os caminhos para escaparem de um tributo de 40% sobre as grandes fortunas. Notícias giradas. Hora do fechamento de mercado. No mercado financeiro, o Ibovespa fechou o dia com alta em mais de 98 mil pontos. O destaque de alta com mais de 6% vai para as ações da B2W. E o dia não foi muito bom para Embraer, Yduqs e MRV. O dólar terminou com alta de 0,98% com R$ 5,57. Depois do giro do fechamento e de um programa muito completão e interessante a respeito de crise e crash, nós chegamos a este derradeiro momento, a hora de dizer adeus, tchau, até logo. Até amanhã. Conte com a gente. Finanças bronzeadas em breve com Doni Denútil na praia. Qual que é o oceano lá de Maldivas? Índico, que é aquele oceano que eu nunca vi, porque não é um lugar para pobres que nem eu. Tchau, gente. Até a próxima.